Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje é 1º de agosto, sexta-feira, primeiro fechamento do mês, né, João? Uma semana bastante movimentada, tá? Como tradição, vamos começar lá por fora. Na China, a gente teve dados de PMIs, que são os dados que tentam antever a atividade à frente. Na semana passada, a gente tinha saído do PIB, um PIB saudável, só que aquele PIB chinês com um dado muito opaco, o pessoal tem um pouquinho de desconfiança. Essa semana, os PMIs saíram, reforçam ainda mais essa desconfiança, saíram baixos, que mostra que uma atividade ainda para padrões chineses baixa, tá? Mas o que importou aqui no final das contas foram as notícias americanas, tá? A gente começou a semana num otimismo significativo. A gente durante o final de semana teve vários avanços aqui em relação a acordos comerciais com os Estados Unidos e outros países. Quando se tratando dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, o México já fechou acordo, a União Europeia já fechou acordo, o Canadá está com um pouquinho de problema. A China não fechou acordo ainda, mas eles já postergaram aqui a data limite para a entrada da vigência das tarifas acima. Então, nesse campo aqui, em relação a acordos comerciais, apesar do jeito truculento do Trump, as coisas estão adiantando, indo à frente, né? Agora, quando a gente vem para dados econômicos, a gente teve vários dados saindo essa semana. E início da semana começou até que relativamente tranquilo. A gente teve dado de inflação, a inflação deu um repique, mas dentro do esperado, nada demais, a inflação alta, incomoda, mas nada muito preocupante. A gente teve vários dados de mercado de trabalho ao longo da semana que, poxa, não é aquele mercado de trabalho super pujante que estava nos últimos 2 anos, mas ainda é saudável. A gente também teve confiança do consumidor recuperando. Só que aí chegou na sexta-feira, saiu o dado mais importante da semana, no final das contas, foi o que mais fez preço, o payroll, que no final das contas, um dado também de mercado de trabalho, ele vem bem abaixo, tá, do esperado. E mais importante do que o dado referente ao último mês, foi a revisão dos 2 meses anteriores para baixo. Foi muito para baixo, isso está causando um certo receio no mercado em relação à robustez, tá, do mercado de trabalho americano. Importante ressaltar também que a gente teve decisão de juros lá fora, tá? O FONC, né, que é o Copom deles, né, o Comitê de Política Monetária deles, se reuniu e optou por manter os juros nos patamares atuais. Lembrando que o Jerome Powell, né, presidente do Fed, ele está sofrendo muita pressão por parte do governo americano, principalmente da figura do presidente Trump, para baixar os juros. E o fato é que até quarta-feira a economia americana vinha com todos os dados saudáveis, a inflação estava acima da meta, as bolsas estavam na máxima, então não tinha motivo nenhum técnico para poder cortar. Isso está gerando um embate muito forte e ele continuou no mesmo discurso que ele tinha tendo, o discurso técnico. Não temos motivos para cortar no momento, então não vamos cortar, vamos esperar os dados evoluírem na direção que nos dá mais insumo para poder tomar uma decisão técnica. Os dados de sexta-feira aqui começaram a botar um pouquinho de dúvida em relação à robustez do mercado de trabalho americano, o que talvez adiante aqui uma decisão de cortar mais à frente. Mas o fato é que a gente terminou a semana aqui com juros nos mesmos patamares que já estão aqui há cerca de 3 a 5 meses, né? Bastante coisa de dado econômico no mercado americano. Como é que o mercado reagiu, João? E também bastante coisa no calendário comparativo, né? Bom, vamos lá. Foi mais uma semana marcada por muita volatilidade no mercado. A gente começou a semana com os mercados andando bem e otimistas, como você colocou, mas os dados que foram saindo mais para o final da semana fizeram com que grande parte das empresas voltassem e terminassem a semana no campo negativo. Então, os dois principais índices americanos, tanto o S&P quanto o Nasdaq, encerram a semana com uma queda superior a 2% e o dólar também enfraquecendo essa semana frente às principais moedas globais. Cabe o destaque aqui também, Odisseu, no movimento muito forte que a gente viu hoje nos juros americanos, já um fechamento muito relevante, principalmente no vértice mais curto, incorporando justamente esse dado que saiu hoje do mercado de trabalho e que eventualmente esse ciclo de corte tão esperado pelo presidente norte-americano comece de forma antecipada, né? A gente viu também no mercado que precifica as opções de corte de juros um aumento muito substancial. O mercado já precifica quase 80% de chance de corte na reunião de setembro para a decisão de juros nos Estados Unidos. No calendário corporativo, foi uma semana também muito agitada. Aqui no campo positivo ficaram Microsoft e Meta divulgando os resultados essa semana. Microsoft chegou a subir quase 7% depois da divulgação. No final da semana, com o mau humor do mercado, recuou, mas mesmo assim vai encerrar a semana subindo um pouco mais de 2%. E Meta, que é a dona do Facebook, subindo 5% na semana. No campo negativo, ficou a Amazon, que cai 7% na semana com a divulgação do resultado também, e a Apple caindo um pouco mais de 4%. Bom, aqui no Brasil a gente teve pouco dado, no final das contas, o mais importante foi um dado em relação
a condição fiscal do país. O dado veio ruim, todo mundo já esperava que ia ser ruim, acabou não fazendo preço, até porque o mercado está muito mais de olho no desenrolar, né, do embate aqui da guerra comercial, que também é uma guerra política, no final das contas, entre Brasil e Estados Unidos, né? Na data de ontem, tá, o governo americano soltou uma lista de produtos que seriam isentados e acabou que foi uma lista bem ampla, tá? No final das contas, no que a gente exporta em muito volume, o que não está sendo isentado é café e carne. O restante aqui, então, obviamente não é todo mundo, né? Mas o restante, onde que a gente exporta com muito volume, minério, isso tudo acabou sendo isentado e acabou dando um alívio para o mercado em relação a isso. Só que as tensões políticas continuam. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele teve uma sanção sendo implementada pelos Estados Unidos, uma sanção muito forte, onde basicamente os bancos que estão inclusos no sistema internacional de meios de pagamento, o SWIFT, né? Não só os bancos, mas também outras empresas que não aderirem à sanção podem ser punidas pelo governo americano e a gente vai ter que começar a acompanhar aí o desenvolvimento, a gente já está acompanhando na verdade, mas tem que continuar acompanhando com muito cuidado o desenvolvimento disso. Se tiver uma escalada, isso tem um potencial muito negativo aqui para o mercado interno, tá? Além disso, também a gente teve a decisão de juros aqui no Brasil. Assim como nos Estados Unidos, a decisão em si não teve nada demais. Todo mundo sabia que os juros ia permanecer no patamar atual, então não teve alteração, os juros permanecem, as taxas Selic permanecem 15% ao ano. O recado do Banco Central também foi muito em linha dos recados anteriores, quer ver uma inflação, expectativas de inflação sendo mais ancoradas, enxerga riscos fiscais, adicionou aqui a questão comercial com os Estados Unidos também como uma incerteza. Então, é um comunicado que o mercado considerou hawkish, mas foi um comunicado bastante técnico que também acabou não sendo o foco da semana. E uma semana que aqui também começou a ter o calendário comparativo, né, João? Exatamente, Dirceu. Para finalizar essa parte do Copom, aqui diferente do mercado lá fora, a gente não tem uma perspectiva de início de ciclo de cortes tão cedo, né? O mercado só começa a vislumbrar isso a partir do ano que vem, mas tem várias pautas entrando em vigor antes disso. A reação nos mercados internamente aqui foi negativa, uma magnitude um pouco menor do que lá fora. O Bovespa ele encerra a semana com uma queda aproximadamente de 0,8%, na região dos seus 132 mil pontos. Os fundos imobiliários também acumulam mais uma semana de queda, caindo mais ou menos 0,2%. E os juros também, fechando aqui no Brasil, principalmente os vértices mais curtos. O destaque fica de fato para o calendário corporativo, que iniciou essa semana. A Vale divulgou os resultados. Na performance operacional, a empresa vem se mostrando muito sólida, mas a questão do minério de ferro negociando perto dos $100 é muito prejudicial para a empresa, principalmente na última linha, que ficou um pouco aquém das expectativas e encerra a semana caindo cerca de 3%. Acho que vale comentar aqui também uma performance muito severa, principalmente do pregão de hoje, de Banco do Brasil, que vem acumulando uma queda de praticamente 10% na semana. Grande parte desse movimento está ancorado em hoje. O banco está caindo mais ou menos 6% hoje. Aqui acho que dois motivos principais do news flow que culminaram nisso. O primeiro é que vem lá de fora, que pode ser uma possível punição às instituições financeiras diretamente pelo presidente norte-americano, mas também teve um outro fator muito importante internamente, que foi a prévia mensal do lucro dos bancos divulgado pelo Banco Central, que ficou muito aquém das expectativas, principalmente pela questão agro, que é uma questão do banco que já vem enfrentando vários problemas e que a inadimplência pode aumentar. Vale acompanhar o resultado do Banco do Brasil, que vai sair no dia 13, mas as perspectivas elas são ruins. Bom, e na semana que vem, né, ao contrário dessa semana, que foi uma semana extremamente cheia de dados, semana que vem é uma semana esvaziada. O Banco Central americano está de férias, os Estados Unidos está de férias, então vai ter agenda corporativa, né? Mas em questão de dados macroeconômicos, bem esvaziado. Aqui no Brasil a gente vai ter o CAGED, tá? Dados do mercado de trabalho no início da semana que vem, mas tirando isso também, nada demais, tá? E obviamente estaremos aqui novamente na semana que vem para atualizá-los. Um bom final de semana a todos e um forte abraço. Obrigado, investidores, e até a semana que vem.